Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Apenas uma frase nos traz esse verso, mas que Deus possa inspirar o nosso coração através dela. Você encontrou? A palavra de Deus diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém. Pai, tua palavra está diante de nós. Ela foi inspirada pelo Senhor para o nosso conhecimento, para o nosso alimento espiritual, para a transformação da nossa vida. E é isso que nós queremos essa noite, ser mais tocados, transformados, ensinados pela tua palavra. Quebra as barreiras de entendimento, meu Deus, os obstáculos, para que todos nós possamos ouvir a tua voz nesse lugar, que é o que realmente nos interessa. Não os homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra de Deus. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu peço a Deus a tua unção sobre mim, para que eu seja um instrumento do Senhor e possa transmitir a tua palavra de maneira correta. Eu te peço isso com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Uma única frase do profeta Jeremias, um homem que sofreu bastante ao longo do seu ministério. Alguns o chamam, de maneira de brincadeira, como profeta chorão. Ele escreveu o livro de Lamentações. Seu livro também, o livro do profeta Jeremias, traz suas lutas, seus problemas, suas perseguições, seus sofrimentos, e não foram poucos. Então era alguém que tinha tudo para ficar completamente deprimido, completamente abatido, diante de todas as coisas que ele viveu e que ele vivenciou. Mas aqui no versículo 21 desse texto em Lamentações, em que ele convida o povo ali a reconhecer o pecado, a fazer uma autocrítica, a olhar para dentro de si mesmo, ele diz no verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Veja como é importante a qualidade do nosso pensamento, a qualidade das coisas que a gente se lembra. E muitas das nossas memórias, ao invés de trazerem esperança, trazem exatamente o contrário. Trazem medo, trazem desconfiança, trazem dúvida quanto ao futuro. Mas Jeremias, que também tinha seus problemas, ele pede e ele afirma: eu quero que a minha memória se lembre só apenas das coisas que me podem dar esperança. Será que isso é um bom conselho para nós, irmãos? O que você acha da qualidade dos seus pensamentos atualmente? O que tem ocupado a sua mente quando você está ali sem pensar em muita coisa? O que vem à sua memória? Preocupações, angústias, dúvidas, dificuldades que você vê pela frente, e aí isso tira a paz, tira o sossego, de repente tiram noites de sono. É muito comum que isso aconteça nos nossos dias. Mas nós, cristãos, temos uma verdadeira esperança. A Bíblia fala no Novo Testamento que essa esperança é a âncora da nossa alma. A alma fica ancorada nessa esperança. Ou seja, uma esperança que nos firma, que não nos deixa ir ao sabor das ondas do mar, mas alguma coisa que mantém os nossos pés no chão, que mantém a nossa vida firme. A esperança da qual a Bíblia diz ser a âncora da nossa alma é a nossa esperança em Jesus. A esperança de que, apesar de nós sermos pecadores, Ele nos perdoou os pecados e agora somos vistos por Deus como justos. Ele nos justificou. Então a esperança que um cristão tem é diferente dos demais. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele fala sobre a morte, e muitas vezes nós usamos esse texto num sepultamento, ele diz que quer que os irmãos não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Ou seja, a morte de um ente querido certamente traz tristeza a qualquer pessoa que tem sensibilidade. Mas Paulo diz, olha, que a sua tristeza não seja tão exagerada quanto a dos outros, que não têm esperança. Porque você, cristão, tem uma esperança. Qual é a esperança?
de que, como disse Jesus, a morte não é o fim. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então a nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança é o reencontro. Então a morte, embora entristeça, não pode ser como os demais que se desesperam por causa da morte. Então há uma evidência de que a nossa esperança é firme, é forte, é verdadeira e deve servir como âncora da nossa alma, para nos firmar, para que a gente não se enfraqueça. Então, quando Jeremias diz isso aqui, para nós isso também cai como uma luva. Eu quero me lembrar, eu quero trazer à memória esse fato de que Jesus morreu por mim, de que eu tenho uma esperança que é diferente dos demais, porque eu tenho firmeza em Deus, e isso então, mesmo no meio das minhas tribulações, vai me dar paz, vai me dar conforto. Qual é a minha grande esperança? Vamos ler ainda em Jeremias, agora no livro do profeta, no capítulo 17, no versículo 13, ele diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Para Jeremias, que não conhecia Jesus, ele também tinha a sua esperança no Senhor de Israel. E ele diz: ele é a minha esperança, o Senhor é a nossa esperança. Deus é a esperança que nós temos, Jesus, porque perdoou os nossos pecados. Então, a gente precisa entender de fato o que Deus fez por nós. E isso precisa fazer diferença no nosso comportamento, na nossa maneira de enfrentar as dores, as situações adversas, as próprias tribulações. Porque se Ele é a minha esperança, eu posso esperar nele o meu futuro. Eu posso fazer como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, eu tenho a esperança de que meu caminho está nele, o meu futuro está nele e que Ele simplesmente vai fazer mais do que eu possa imaginar. E o texto que eu citei para você, agora quero ler contigo em Hebreus, capítulo 6, aqui está descrita o que é esta esperança para nós. Hebreus capítulo 6, versículo 17, diz assim: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, consolo, tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. O autor de Hebreus diz então que essa esperança que Deus nos deu está proposta a cada um de nós. Nós corremos para o refúgio, nosso esconderijo é o Senhor, e ali, firmes nessa esperança, ancoramos a nossa alma. A alma sossegada, a alma que sossega em Deus. Ela confia no Senhor, ela espera em Deus e ela está firme em Deus. Os maiores problemas que nós vivemos hoje, irmãos, são os desassossegos da nossa alma. A alma inquieta, ela não tem paz, ela não dorme, ela não consegue estabilidade emocional, porque ela está sempre inquieta. Mas a alma que se refugia em Deus e que tem na sua palavra a esperança, tem uma âncora, que mesmo quando o vento balança, o barco ancorado, ele fica firme no mesmo lugar. Quando o barco não está bem ancorado, vocês viram há pouco tempo o que aconteceu naquela chuva aqui? Que uma grande plataforma de petróleo se deslocou aqui na Baía de Guanabara, porque a âncora não estava bem firme. Então veio o vento e aquilo ali levou aquele barco, aquela embarcação a naufragar sem rumo. Mas aquele que tem uma âncora na sua alma, ele fica firme, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio aos problemas que a vida nos apresenta. Então, amados, uma vida vitoriosa é uma vida de quem confia em Deus, de quem espera no Senhor, de quem renova nele as suas esperanças. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 40,
lendo aqui a palavra de Deus, Isaías 40, versículo 30 e 31, Isaías diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, o que acontece com eles? Renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Veja, esperar em Deus, confiar em Deus, produz uma renovação na nossa vida, na nossa alma. Mas eu preciso ter isto em mente. Então Jeremias, ao dizer isso, está nos estimulando a manter isto na nossa mente. E a gente tem a capacidade de esquecer muito facilmente as promessas de Deus, a palavra de Deus. Nós chegamos à igreja, ouvimos a mensagem. Ela fala ao nosso coração, ela toca o nosso coração. Mas saímos daqui, começamos a semana, os problemas acontecem e a gente se esqueceu do que aqui vivenciamos, do que aqui Deus nos falou. Deus está nos falando de bons pensamentos, Deus está nos falando de trazer à memória coisas boas. Amanhã o primeiro problema já começa a querer ocupar a nossa mente, as preocupações, as coisas que achamos que vão dar errado, ao invés de lembrar daquilo que hoje Deus está nos falando. Então Jeremias está nos ensinando aqui, queridos, a mudar a qualidade dos nossos pensamentos, para que a gente possa esperar em Deus com a consciência em paz. Como disse Isaías, quem espera em Deus não se cansa. A imagem que nós temos de esperar é uma imagem de cansaço. Não é? Você quando tem que esperar na fila do banco, você gosta da fila do banco? Ninguém gosta, né? Você tem que esperar em qualquer fila, você fica angustiado, você fica nervoso, olhando para o relógio. Ninguém gosta da palavra esperar. Mas quando a Bíblia diz espera em Deus, ela não está falando de uma angústia de fila de banco, não está falando de uma espera entediante, mas uma espera em que eu mantenho a minha mente ocupada. É uma espera, mas a minha mente está em Deus. Por isso Isaías diz que quem espera no Senhor não se cansa. Não é cansativo esperar em Deus, mas eu preciso mudar a qualidade da minha memória. E o que Jeremias diz em primeiro lugar? Quero trazer a memória. Como eu disse a você, ele viveu muitas coisas tristes na sua vida. O próprio livro aqui que a gente leu se chama Lamentações. Muitas coisas tristes foram vividas pelo profeta, mas o que ele está aqui nos ensinando a mudar a qualidade dos nossos pensamentos. A pessoa que só pensa desgraça, ela vive desgraça. A pessoa que só pensa derrota, ela vive derrota, e isso não é mágica, isso não é superstição, isso é apenas uma realidade, porque você fica envolvido com os seus próprios pensamentos. E os seus próprios pensamentos, se forem ruins, eles azedam o seu coração. Então, a palavra do Senhor está me dizendo no que eu devo pensar. Veja o que diz a Bíblia em Colossenses, através do apóstolo Paulo, que muito falou também sobre este assunto. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 e no versículo 2, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas da onde? Lá do alto, não as que são aqui da terra. Olha o que Paulo está nos dizendo. Vamos pensar nas coisas do alto. Vamos olhar para as coisas do alto. Aí algumas pessoas, querendo ser muito realistas, dizem assim: então eu vou viver no mundo da lua, né? Tinha até um personagem de novela antiga aí que chamava da lua, né? Eu vou viver no mundo da lua, vou ficar um alienado. Não, eu vivo nesse mundo. Eu tenho que lidar com os meus problemas, eu tenho que enfrentar as situações, mas se eu ficar pensando só nos problemas, a minha vida se torna um problema. Então, quando Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, a minha esperança está onde? Está no céu, a minha esperança está lá no alto. Então, ao invés de ficar pensando bobagem sobre os problemas que me cercam, eu preciso exercitar esse pensamento direcionado às coisas de Deus. Um pensamento de esperança, um pensamento naquele que tem o controle de todas as circunstâncias.
olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da minha fé, como Paulo dizia, eu tenho um alvo, esse é o nosso alvo. Então não é simplesmente ignorar os problemas, mas não ficar remoendo os problemas. Deixar que a minha mente seja ocupada com as coisas de Deus. E não ficar ocupando a minha mente o tempo todo com as coisas que estão dando errado, com as coisas que não estão me fazendo bem. Veja o que mais Paulo diz agora em Filipenses, no capítulo 8, um pouquinho antes de Colossenses. Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Ele diz, finalmente, irmãos, é um versículo que eu leio muito aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Uma receita simples e fácil do apóstolo Paulo. O que deve ocupar o meu pensamento? Veja, uma coisa, irmão, sou eu pensar em algo esporadicamente. Outra coisa é algo dominar a minha mente. Como já falei aqui semana passada, você não consegue impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você deve impedi-lo de fazer um ninho na sua cabeça. Porque para fazer um ninho, ele foi e voltou várias vezes, ele encontrou liberdade ali para ficar tranquilo na sua cabeça. Então, pensamentos ruins podem acontecer com qualquer um de nós. O que eu não vou permitir é que eles sejam aqueles que prevalecem na minha mente. Então eu quero trazer a memória, eu quero exercitar a minha memória, eu quero ocupar a minha mente com essas coisas que Paulo diz aqui. Simplesmente isso. Eu quero que na minha mente seja ocupada por virtudes, pelo que é justo, pelo que é puro, pelo que é amável, pelo que é de boa fama, por louvor. Então é uma decisão nossa. Vai vir um pensamento ruim de vez em quando? Vai. Mas eu não vou deixar que ele permaneça, que ele fique ali sendo remoído na minha mente. Eu simplesmente vou substituí-lo por um outro, por uma coisa de Deus, por uma coisa do alto, por uma coisa boa, de boa fama, por algo que seja muito superior. E isso cabe a nós. Nós é que temos este controle. Eu não consigo impedir de me lembrar de alguma coisa, eu não tenho esse controle. Mas eu consigo impedir que essa lembrança fique povoando o tempo todo o meu pensamento. Eu posso decidir pensar em outra coisa. E é o que Paulo está dizendo, é o que Jeremias disse. Vou pensar em coisas diferentes. Vou mudar a qualidade dos meus pensamentos. Se você voltar comigo lá no texto de Lamentações, vamos voltar lá onde começamos a ler a Bíblia, no capítulo 3. Nós lemos aqui o versículo 21, mas vamos ler do 22 ao 25. Logo o que diz Jeremias depois. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha o que ele diz depois. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Olha o versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Olha a mentalidade de Jeremias. Deus é bom. Será que você concorda com isso? Será que no fundo do coração você concorda que Deus é bom? Ou você repete só porque eu estou dizendo? Você precisa entender que Deus é bom. Mesmo quando algo ruim te acontece, Deus continua sendo bom. Deus não muda a sua natureza. Mesmo quando aquilo que a gente esperava não se realiza, Deus continua sendo bom. E Ele tem boas coisas para mim. Tem melhores. Se eu perdi alguma coisa, Ele tem melhores. Se eu não ganhei alguma coisa, Ele tem melhores para mim. A sua misericórdia é infinita. Ele tem se renovado sobre mim a cada manhã. Eu posso confiar nele. Isso é ocupar a mente. Ao invés de ter uma mente crítica, que critica tudo, uma mente que duvida até de Deus, que duvida da bondade de Deus, que reclama de Deus, dos seus desígnios, dos seus propósitos, é uma mente dominada por maus pensamentos e que certamente tiram a paz de qualquer pessoa. Mas o que o Senhor está nos ensinando é que eu devo trazer à memória o que me pode dar esperança.
Mas eu preciso, como disse aqui no início, definir muito bem o que me dá de fato esperança. Porque às vezes a esperança de muitas pessoas é uma esperança furada. Você espera em alguém, você espera no governo, você espera numa circunstância favorável, você espera num parente, você espera num amigo, num irmão. Não, queridos, a nossa esperança é em Deus. É em Deus a nossa esperança, nas promessas de Deus. Pessoas nos fazem promessas e falham. Pessoa diz, olha, eu vou te dar aquele emprego. Quando chega lá, não acontece. Não é? Pessoas dizem, olha, está certo aqui para você. Chega lá, a coisa não funciona. E aí vem a decepção, vem a mágoa. É um parente que diz, eu vou te ajudar, na hora não ajuda. E aí? A esperança agora vai mudar, agora isso vai acontecer. A nossa esperança está em Deus. Então a Bíblia diz que eu tenho que realmente trazer à memória o que me dá esperança, mas eu tenho que saber de fato o que me dá uma esperança verdadeira, e não uma esperança falsa como esse mundo aí tem nos apresentado. Veja, em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo nos fala sobre uma esperança verdadeira. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 24 e versículo 25. Ele diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo define a esperança como algo que eu não vejo, não é visível, não é palpável, não está diante de mim que meus olhos possam ver, os olhos naturais não podem ver. Mas aquilo que nós esperamos sem ver pelos olhos da fé. Esperamos nas promessas de Deus, esperamos na palavra de Deus que é fiel, que não é como o homem que mente, que engana, mas é alguém que cumpre a sua palavra, vela por ela para a cumprir. Então é nele que nós esperamos, mas não vemos, não é algo visível. E muitos de nós acabam esperando onde não deviam esperar. E aí enchem a sua memória de esperança, mas em algo que não tem o menor fundamento. E aí sabe qual é o resultado disso? Decepção, frustração, revolta. Mas com Deus não há decepção, não há frustração e nem revolta. Se você entender como entendia Jeremias, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu posso esperar nele, porque ele tem a verdadeira saída para a minha vida, para o meu problema. Então, se eu fizer isso, eu viverei certamente com uma qualidade de vida melhor. Mas eu quero terminar essa mensagem fazendo uma pergunta para cada um de nós agora. Entendemos o que Deus nos disse. Agora é a hora do exercício de fixação. Agora é a hora da prova. No que você tem pensado? Faça agora um exame na sua consciência. O que tem ocupado a maior parte dos seus pensamentos? Aonde está a sua memória? Do que você tem se lembrado ultimamente? Quando você deita para dormir, o que passa na sua cabeça? Do que você se lembra antes de pegar no sono? O que ocupa o teu pensamento quando você está diante de uma prova, de uma dificuldade? Essa é a hora da gente provar a palavra de Deus. É nesse momento que nós temos que pensar, raciocinar, entender aonde nós estamos fixando a nossa mente, que memórias nós estamos recuperando para ocupar o nosso tempo. Irmãos, a qualidade das nossas memórias, dos nossos pensamentos, vai determinar a qualidade da nossa vida. Se você ficar se lembrando das suas quedas, das suas derrotas, das suas perdas, dos prejuízos que teve, das pessoas que te enganaram, das coisas que te decepcionaram, você não vai conseguir viver em paz. Possivelmente você não consiga dormir. Possivelmente venha um desespero ao teu coração, porque você mesmo tem pensado naquilo que não deveria pensar. Há um exercício aqui para nós. Há um exercício. Pensar nas coisas do alto. Pensar nos sonhos, nos propósitos, naquilo que Deus tem para você.
E como é que eu sei o que Deus tem para mim, pastor? A Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de guerra. Eu não sei o que Deus vai me dar ou vai deixar de me dar, mas uma coisa eu sei, Ele me deu a paz e eu vou viver a paz que Ele me deu. Ele me deu a paz que me permite deitar e pegar no sono. Ele me deu a paz que me garante que, embora haja alguma coisa errada no caminho, eu vou superá-la, porque todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Então eu tenho que entender que o desespero não é para mim. Desespero não é para você. Guarda no teu coração. Teu coração não é lugar de desespero. Teu coração é lugar de esperança. Eu tenho esperança, eu não tenho desespero. Veja o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, nós vamos ler mais 4 versículos aqui. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, no versículo 13, aquele texto, que eu citei inicialmente para você, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Desespero não é para nós. Desespero não faz parte do nosso vocabulário. Provérbios capítulo 11, versículo número 7. Provérbios 11, verso número 7. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, em Provérbios capítulo 11, verso 7. Diz assim: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Quando o homem perverso morre, morre a sua esperança. Você é perverso? Não. Você é justificado. E quando um justificado morre, aí é que nasce a sua esperança. A esperança de que ele estará com Cristo. A nossa esperança não termina com a morte. Então, desespero não entra no nosso vocabulário. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo número 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, no versículo número 9, a palavra do Senhor diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, errei o versículo, é 19, perdão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança vai além desta vida. Se ela se limitar só a esta vida, isto traz infelicidade para nós. Então, nós temos que entender o que diz a palavra de Deus. Mudar a qualidade dos nossos pensamentos. E para terminar, abra comigo Isaías capítulo 25, no versículo número 9. Isaías 25, verso 9 diz: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse texto de Isaías fala do encontro com Deus. O encontro que todos nós estamos esperando. Seja na morte, seja no arrebatamento da igreja. Quando ele se realizar, será desta forma descrito por Isaías. Está aqui o cumprimento da minha esperança. Está aqui, meus olhos estão vendo tudo aquilo que eu aguardei sem ver, agora eu estou vendo. Então eu tenho duas opções para mim. Fazer como disse Jeremias, nas minhas lutas, nas minhas tribulações, que são muitas, limpar a minha mente e lembrar do que me dá esperança, ou encher a minha mente de dor, de problemas, de decepções. A escolha é nossa. O que vai ocupar a sua mente? Talvez a tua noite de sono hoje dependa disso. Dependa da qualidade dos pensamentos antes de você dormir. Dependa daquilo que você tem pensado durante a semana. A tua angústia, a tua preocupação,
depende de você direcionar os teus pensamentos para Deus, para crer que Ele tem um controle sobre a tua vida e que nada do que você faça em termos de preocupação vai acrescentar um côvado ao curso da tua vida. Entrega a Ele o teu caminho e recebe dele a paz que Ele te deu. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você essa noite. Você que precisava ouvir essa palavra, que precisa descansar no Senhor, que quer entregar a Deus agora uma preocupação, quero convidar você a vir aqui à frente orar junto comigo. Se você tem uma preocupação que você quer entregar ao Senhor, Pai, eu quero entregar nas tuas mãos essa preocupação. Tem esse problema que tem ocupado a minha mente, eu quero deixar no teu altar. Se você tem isso, vem aqui, entregue a Deus a tua preocupação, entregue a Deus aquilo que tem tirado o teu sono, e Deus vai te dar o descanso, vai te dar a paz que tanto você precisa. Entrega a Ele agora, completamente. Diga: Senhor, eu não quero mais que a minha mente se ocupe disso. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu não quero mais que isso fique sendo remoído na minha mente, que eu não durma por causa disso. Eu não quero mais que meu dia seja estragado por causa dessas memórias. Eu quero me lembrar das coisas boas que o Senhor já fez por mim. Eu quero me lembrar das vitórias que o Senhor já me deu. Eu quero me lembrar, Pai, de tudo que o Senhor tem feito na minha vida e das tuas promessas, coisas que ainda vão acontecer e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para mim. É nisso que eu quero colocar o meu pensamento, em coisas boas, na esperança que eu tenho, de que mesmo que tudo aqui se acabe, eu estarei com o Senhor. Mesmo que venha a morte, eu estarei com o Senhor. É isso que eu quero que ocupe o meu coração. Fala com Deus, você agora em oração. Diga para o Senhor o que você pretende fazer hoje. Diga para Deus agora: Senhor, eu não vou mais pensar nisso. Eu não vou mais deixar que a minha mente seja dominada por pensamentos que tiram a minha esperança, tiram a minha paz. Eu quero descansar na paz que o Senhor já me deu. E ninguém vai me tirar essa paz. Pai Santo, abençoa teus filhos. Toca no coração de cada um deles. Tira o peso, Pai. Tira a preocupação. Tira a dor, meu Deus. Tira os pensamentos ruins. Tira os pensamentos de morte, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Coloca pensamentos de paz. Coloca pensamentos de vitória. De coisas boas que ainda vão acontecer, que eu não vejo, mas que eu sei pela fé que me aguardam. Coloca esse pensamento na vida de cada servo teu. Eu te peço, Deus, cura essa noite os pensamentos de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.